Você deve saber que todos os povos da terra, todas as culturas, mesmo aquelas que não existem mais, têm uma maneira de contar como o mundo é feito, sim. Eu sei que eles ensinam que um terreno existe há milhões e milhões de anos e que a vida, animais e plantas e nuvens e tudo apareceu aos poucos e evoluiu até ser como os vemos hoje. Mas, muitos anos atrás, as pessoas não sabiam como explicar como existiam os animais, ou como os seres humanos surgiram na Terra. Nem podiam entender as coisas como as entendiam hoje porque simplesmente não as conheciam. Eles explicam à sua maneira como sempre, um ser superior decidiu criar o mundo. São muitas histórias porque, como digo, todos os povos da Terra contaminada de uma forma ou outra como fé criada no planeta onde vivemos, como foram feitos os animais, como plantas, tudo, um só Deus ou vários deuses. Dependendo sobre a cultura, eles foram os criadores do surgimento da vida e principalmente do homem na Terra. Hoje vou contar como a Bíblia nos diz, outro dia vou contar outra história sobre outro povo. Mas hoje vou contar como Deus criou o mundo de acordo com o cristianismo. No começo não havia nada, mas quando digo nada, é nada, nem luz, nem pássaros, nem plantas, nem água mesmo. Nem um grão de poeira, nada, mas nada. Deus é um criador é aquele que faz algo do nada. Por exemplo, um pintor é um criador porque cria uma pintura em uma tela em branco. Um oleiro é um criador porque cria um vaso de uma bola de barro. Bem, Deus é ainda mais criativo porque ele cria coisas sem a necessidade para matéria-primas. A matéria-prima é aquilo com que é criado. Deus chorou, não faça nada. Como dissemos no início, não havia nada e Deus disse, haja luz. E embora você possa não acreditar, de repente havia luz no mundo, não havia nada mais do que isso, a luz e as trevas, e a luz já chamou o dia e a noite escuro, quando viu a luz proposta e viu que era boa. Gostou e assim foram criados os dias e as noites que vemos hoje. Então Deus separou o céu da terra, porque embora houvesse luz e escuridão, tudo o mais estava junto. E ele achou que era bom que o céu e as nuvens e o ar estivessem acima da terra, as montanhas, os vales estivessem abaixo que o céu, então dividiu as águas. E fez com que algumas estivessem aqui na terra e lagoas e lagos e rios e cachoeiras. Ele olhou o que tinha acabado de fazer e achou que era bom também. Gostou do que acabou de criar e assim separou o que está acima do que está abaixo.
ele observou o que tinha feito e que seria bom separar as terras e assim surgiram os continentes. E as ilhas e os estreitos e as enseadas e as baías, e então considerou que seria lindo povoar a terra com plantas e começou a semear. Ele criou todas as plantas, as altas, as baixas, as árvores e as flores, e as fez crescer sozinhas e as plantou em todos os lugares, fazendo-as brotar com muitas cores e formas diferentes e dar frutos. Quando acabou, olhou e gostou do que fez. Viu diferentes cores e tons de verde no chão e como estava feliz com o que havia criado, deixado-o. Depois disso, ele olhou para o céu e oferta que estava incompleto. Então ele criou o sol e as estrelas e a lua e os fez girar entre si, e assim que as estações, a neve, o gelo, as chuvas, monções e todos os elementos atmosféricos que vemos, e o sol iluminou o dia e a lua à noite. Quando os artistas criam uma obra, olham para ela e se gostam de fazer, deixam-na como está, mas se virem que a sua criação não os convence de forma alguma, retocam e continuam a retocá-la até liberá-la como eles acham que está tudo bem, pois isto é. Deus olharia para isso toda vez que ele criasse algo e se ele gostasse de como ele havia ficado satisfeito com sua criação, ele o deixaria. Depois de ver como o sol e lua e as estrelas giravam e ver a terra povoada de plantas e flores, Deus melhora que algo estava faltando. Já dissemos que os artistas olham e observam suas obras continuamente, e apesar do fato de Deus do que tinha criado até agora, pulso que faltava alguma coisa, vamos lá. A sua criação não estava completamente acabada, fornecido e que havia muito silêncio no mundo. E então encheu os mares de peixes e todos os animais que vivem nacham águas para o céu. Ele o encheu de diferentes pássaros que o cruzaram e o encheram de burburinho e olhando como terras ele os povoou com diferentes animais fazendo-os multiplicar por si mesmos. Isso significa que de agora não seria, mas ele quem os estava criando, mas eles próprios se acasalariam e seus filhos. Com isso, Deus criou vida e continuidade na terra. Desde então os animais reproduzem e por isso que os vemos nas florestas, e nos céus, e nos mares e rios e lagos, todos cheios de vida. Agora ele ficou satisfeito. Olhou tudo o que tinha criado e gostou, achou muito bom e deixado, mas,
vendo tudo o que a fé criado, ele ainda não estava satisfeito, porque é claro, havia luz e escuridão, os dias e as noites. O sol e as estrelas, as plantas que brotaram e encheram a terra de verde e núcleos com suas flores e seus frutos. O céu cheio de pássaros que o cruzavam e os mares com peixes de todos os tamanhos, e agora a terra estava povoada de diferentes animais, e ainda assim sinto que faltava alguma coisa. O que seria? É claro que faltou alguém que aproveitasse toda a criação de Deus, alguém que pudesse ver, usar e desfrutar de tudo que ele havia criado. Então Deus disse: fazemos o homem à nossa imagem e semelhança. Observa que Deus vai criar algo tão importante que ele até pensava que precisa de ajuda, e então, tirando o pó da terra, ele criou o homem assim como nós. Com nossos sentidos, nossas esperanças, alegrias e boas intenções. Deus o viu e proposta que esta era sua maior criação, a mais bela, a mais completa. O homem caminhou por aquele lugar lindo cheio de vida que Deus havia criado para ele desfrutar, e quando viu que o homem estava sozinho, Deus achou que aquilo não era bom, e então criou uma mulher. Fez diferente do homem, para que ambos se completam. Agora a criação do mundo estava completa. Então Deus, ao verificar que tudo o que ele havia criado era bom e gostava. Colocado o homem e a mulher em um jardim e proposta como artista que a criação estava acabada, e desta forma a Bíblia diz que Deus, como Criador, a fé que fez a vida aparecer na terra e tudo o que nela se encontra. Em Bíblia diz que Deus criou a terra em 7 dias, os primeiros 3 dias para separar. Outros 3 para decorar e o 7º dia para descansar.